Boa noite para todo mundo. Vamos começar o nosso Tadel nessa noite, né? Então, vamos baixar nossa cabeça nesse momento, falar com Deus nesse momento. Deus amado, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, esse Tadel que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Deus, que o Senhor fale conosco, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos estar conectado contigo, Senhor Deus, e aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Fala conosco nessa noite, Pai. E usa a vida do pastor Bruno, Pai, com teu poder, com a tua graça, papai. E nós colocamos diante de ti esse Tadel, a cada um que estão nesse momento assistindo, Pai, ouvindo e participando conosco nessa noite, Pai. Nós colocamos e entregamos diante de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Deus abençoe você, sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Quero dizer a alegria de nós estarmos juntos mais uma vez, nesse treinamento. Nós somos treinados pela palavra, nós somos treinados pelo mover do Espírito Santo. E estamos muito felizes de podermos estar aqui com você mais uma vez, seja pelo YouTube, seja pelo Zoom, seja muito bem-vindo. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, sobre a sua casa, sobre tudo que você é e que você tem, que Deus possa estar agora derramando sobre você, que você possa estar, na realidade, pela fé, se apropriando de tudo que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa. Eu creio que Deus tem grandes coisas para nós. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. E para que essa palavra possa acontecer, você precisa abrir o seu coração. Deus nos deu um tema poderoso. E eu quero compartilhar a palavra do Senhor sobre o seguinte tema: até que ponto irei contigo? Até que ponto irei contigo? Uma pergunta. E para que nós possamos meditar desenvolver esse tema, nós vamos ler a palavra do Senhor lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13. Então, quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia, você que está aí em Gênesis, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 13. Amém? Glórias a Deus. Tem pessoas novas chegando. Vamos chegando, ficando à vontade. Gênesis, capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 13. Amém. Graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, pois possuía gado, prata, tesouro ou ouro. Fez suas jornadas no Neguebe, até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Logo que ia com Abraão também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podia morar um na companhia do outro. Houve um desentendimento entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes e parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim.
Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Eu quero convidar você a nós estarmos orando mais uma vez, colocando nossas vidas na presença do Senhor, pedindo ao Espírito Santo que esteja movendo agora sobre nossas vidas, falando conosco, Espírito. E eu creio que o Espírito Santo está agindo aí no seu lar, na sua casa, onde você está, e você precisa dar lugar ao Espírito Santo, invocá-lo, buscá-lo e permitir que ele fale com você por meio da palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos diante de Ti esse texto que nós lemos, a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, quero compartilhar agora com a Tua igreja, e quero pedir que o Teu Espírito Santo esteja agora ministrando em cada vida, ministrando em cada coração, de modo que a Tua palavra seja plantada em nós, e ela possa crescer e dar fruto a 10, 100, 1000 por um, de modo que nós sejamos edificados, impactados, alimentados pelo Senhor, ó Pai, renovados para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode dar um joinha aí, você que está comigo. Amém? Graças a Deus pela sua vida. Então, o tema que nós vamos ministrar nessa noite é: até que ponto irei contigo? Eu uma vez ouvi um testemunho de um pastor muito de um ministério muito abençoado, não vou dizer famoso, né, porque essa palavra é partista, mas um pastor abençoado, frutífero. Ele disse assim: quando alguém vai se tornar membro da minha igreja, eu falo para ele o seguinte, que a igreja é como um ônibus, né? Um ônibus coletivo, né? Você quer ir em algum lugar, aí você vai escolher o ônibus que vai para naquela direção específica. Então você espera, passa um ônibus, passa o outro, e aí quando tem aquele que é a linha que vai passar pelo lugar ou perto do lugar que você deseja chegar, aí você sobe naquele ônibus, né? Passa a catraca, paga, e quando chega no ponto que te é conveniente, você desce. E ele diz assim, que de certa forma a igreja também é assim. A nossa igreja, né, ele falando da denominação dele, a nossa igreja, ela tem uma característica, ela tem uma doutrina, ela tem o jeito de se fazer a obra de Deus, né? Então, quando você entra nesse ônibus, não é você que determina para onde ele vai, mas é ele que determina para onde você vai. Então, quando você está seguindo, vem para essa igreja, está seguindo essa igreja, você tem que se adequar a ela. Você tem que ir aonde ela for. Por quê? Porque ela foi levantada pelo Senhor, foi estabelecida, liderança, tudo mais, com uma visão específica, como mais um ramo na videira. Mas ela tem a sua identidade, o seu rumo, a sua maneira de fazer a obra do Senhor, né? Então, quando você se torna membro, ele dizendo para os seus novos convertidos, quando você se tornar membro dessa igreja, você vai segui-la, né? Então, eu achei isso muito... eu lembro desse ensinamento, por quê? Para que ninguém, quando entrasse na igreja, quisesse sair mudando a igreja. Não, porque a igreja tem a sua característica, né? E o novo convertido precisa se adaptar à característica dessa igreja, né? Porque se a gente se dispõe a seguir alguém, nós temos que nos adaptar a ela. Se eu me coloco como metodista, eu preciso me adaptar ao jeito de fazer a obra de Deus da igreja metodista. Se eu for para a Assembleia, para a Presbiteriana, para a igreja A, B, C, eu vou ter que me adaptar a isso, né? E esse exemplo eu dei porque tem tudo a ver com a história que nós lemos. Porque nós falamos aqui em Gênesis capítulo 13, com
da história de Abraão e o seu sobrinho Ló. E é uma história que inicia quando Ló, Abraão, o irmão de Abraão morre, falece. E Ló fica órfão. Mas Ló continua seguindo Abraão, porque Abraão está com o seu pai ainda, ó, sobrinho de Abraão, neto do seu do avô dele, né? E seguem a caminhada. Gênesis 11 relata isso muito bem, né? Então, eles estavam na cidade de Ur, saem da cidade de Ur e vão para Harã. E chegando lá em Harã, acontece algo extraordinário na vida de Abraão. O que acontece? Nós lemos lá em Gênesis, capítulo 12, né, a partir do versículo 1, é o célebre chamado de Abraão. Abraão está em Harã, né? Abraão ali está adaptado àquele lugar. Abraão é um homem de negócios, um criador de gado, né? Tem a sua clã, ou seja, a sua família toda estabelecida ali, o seu comércio, né? Tudo ali bem encaixadinho na cidade de Harã. Abraão está ali vivendo, mas acontece algo fantástico. Ele tem um chamado de Deus, né? E o Senhor fala para ele: sai da tua terra, da casa da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, né? Naquele lugar e naquele momento, Ló estava sob a tutela do seu tio Abraão, né, que ainda não era Abraão, mas era Abrão. Então Abraão, Ló está junto com seu sobrinho. E aquele chamado poderoso de abençoar todas as famílias da terra é um chamado maravilhoso, poderoso, né? Deus diz: eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. E Ló, que está junto com Abraão, ele está também participando dessa bênção. Ló é agraciado. Por quê? Porque a bênção que foi dirigida para Abraão, a promessa que foi colocada sobre Abraão, ela está respingando em Ló, porque Ló está seguindo Abraão. Porque Abraão está atendendo o chamado de Deus e Ló, que está junto de Abraão, está sendo abençoado também. Está usufruindo daquilo que Abraão está recebendo. E isso revela para nós uma ação poderosa da graça de Deus. Porque essa graça é tão grande, tão maravilhosa, que a bênção, ela sempre se multiplica. Quando Deus abençoa, a bênção de Deus, ela é multiplicadora. Ela atinge as nossas vidas. Ela atinge as nossas vidas, nos enche e transborda naqueles que estão perto de nós. Né? Então, nós precisamos viver essa bênção de Deus. Nós precisamos buscar essa presença de Deus. Né? Precisamos nos encher disso. Por quê? Porque quando nós somos abençoados, todos que estão ao nosso derredor são abençoados. Eu já contei a história de uma mulher que era de uma igreja de muita oração e tal, ela ficava o dia inteiro na igreja, não saía da igreja, tinha 4 filhos, ficava em casa e era na igreja de segunda a segunda, e tinha reunião de oração de manhã, tinha tarde, tinha noite, ela estava, e o marido dela era um alcoólatra, chegava em casa sempre 10 horas da noite, mas quando ele chegava em casa, os meninos estavam tudo sujo, catarrenta, a roupa toda em cima do sofá, sem dobrar, aquele pia cheio de louça, aquele chão da cozinha sujo, tudo maltratado. Aí um dia o pastor dela foi visitar e chegou e viu aquela situação desastrosa, falou para ele: olha, a senhora não vai mais na igreja de segunda a sábado, ela só vai na igreja domingo agora no culto. A mulher ficou doida e tal, e não sei o quê, mas obedeceu. E ela começou a cuidar, em vez de ir para a igreja, ficar lá escondida, ela começou a cuidar da casa dela. Aí um dia o marido dela, que chegava só 10 horas da noite, chega de 6 horas da tarde. Ele entra na casa, quando ele entra, ele volta para trás. Não estou na minha casa. O quintal está limpo. Tem 3 crianças ali, 4 crianças, parece que é meus filhos, mas tomado banho, cabelo penteado, nariz limpo, roupa. E tem uma mulher lá dentro bem vestida, olha, o cabelo
tratado, a casa está um brinco. Ele entrou na casa e viu que era a casa dele. E pouco tempo depois, aquele homem se converteu, porque ele viu a bênção de Deus na vida da esposa dele, e ele quis essa bênção. Então a bênção de Deus é assim, ela precisa transbordar de nós. Eu e você precisamos transbordar. Abraão recebeu do Senhor e transbordou sobre a vida do seu sobrinho Ló. Ló não tinha nada com a história de Abraão, mas por segui-lo, ele estava usufruindo da bênção de Deus. Né? Então, Ló foi um homem agraciado. Agora, sabe o que nós aprendemos aqui com pessoas abençoadas? Se você quer ser abençoado, ande com pessoas abençoadas. É um princípio. Agora, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você deve abandonar as outras pessoas. Né? Você deve se afastar de outras pessoas. Não, não é isso. Quando eu falo andar com as pessoas abençoadas, é ter essas pessoas como suas influenciadoras. Essas pessoas que têm relevância na sua vida. Porque existem, como homem de Deus e mulher de Deus, nós somos chamados para influenciar as pessoas que precisam da nossa influência e precisamos ser influenciados por pessoas que vão nos abençoar. Entende? Então eu não posso ser influenciado por alguém que não é abençoado. Influenciado por essa pessoa, eu vou ser influenciado negativamente. Eu não vou crescer, eu não vou melhorar, eu não vou atingir novos níveis na presença de Deus, eu não vou crescer em todos os aspectos da minha vida, vou continuar estagnado na mediocridade. Então eu preciso ser influenciado por pessoas abençoadoras e abençoadas para que eu possa influenciar pessoas que necessitam ser influenciadas. Assim é o discipulado. Você e eu somos chamados para fazer discípulos, ou seja, para influenciarmos na vida de pessoas que precisam de Cristo. Né? E essas pessoas, e nós precisamos ser influenciados por outras pessoas que vão nos abençoar, nos fortalecer para nós cumprirmos o que Deus colocou diante de nós. Então eu faço discípulos e sou discípulo. Então, Ló estava sob a influência de Abraão e por isso ele foi abençoado. Né? Então, Deus quer te usar poderosamente, mas para que você possa influenciar outras pessoas, você tem que receber de Deus. Você tem que receber de pessoas que Deus colocar na sua frente, na sua vida, de liderança, de líderes abençoados, né? Para que você possa crescer e ter para oferecer. Né? Então, era um privilégio para Jó fazer parte da constituição, ou seja, da construção de uma nação, porque a palavra do Senhor, Deus diz que faria de Abraão uma grande nação. E Ló recebeu essa dádiva. Olha só que projeto tremendo e maravilhoso. Né? Fazer parte desse projeto de construção da nação que iria ser usada para abençoar todas as nações da terra. Abraão é o pai de Israel. E de Israel nasceu Jesus, que abençoou todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Em Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas. Né? E Ló fez parte disso. Não desperdice a oportunidade que Deus te deu. Quando você está sob a influência de pessoas abençoadas, aquilo que Deus abençoa lá vai abençoar você. Por isso que nós tem um ditado aí que fala assim: diga-me com quem andas e direis quem és. Esse ditado faz todo sentido. O Salmo 1 você conhece de cor: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, né? Não, nem no caminho dos pecadores e nem se detém na roda dos escarnecedores. Né? São 3 tipos de pessoas que eu preciso influenciar e não podem me influenciar. É isso que o Salmo 1 está dizendo. Né? E Ló estava sob a influência de simplesmente alguém que foi considerado o pai da fé. Imagina você ter alguém que te influencia, que te abençoa, que seja o pai da fé. Por isso, Deus
tem colocado pessoas para te abençoar. Não desperdice isso. Você que é filho, não desperdice o conselho do seu pai e da sua mãe. Em nome de Jesus. Pai e mãe não são perfeitos, mas são dotados de autoridade espiritual. Pai e mãe têm discernimento, vê mais do que você. Então, quero deixar essa palavra para você, jovem. Obedeça seus pais, ouça os seus pais. Né? E isso vale para nós. Nós precisamos zelar e amar os nossos líderes. Você tem um líder de célula, um líder de rede. Você tem pastores que te amam, que zelam por você, que querem o seu melhor. Essas pessoas são levantadas por Deus para te influenciar, para te dar uma segunda opinião, para enxergar contigo as situações da sua vida que, quem sabe, você está vendo de maneira limitada. Mas através de uma liderança, você consegue ampliar, você consegue ver, você consegue compreender o melhor de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que os nossos guias, lá em Hebreus capítulo 13, que existem guias espirituais que Deus levanta, que zelam por nós, que vão prestar conta diante de Deus das nossas vidas. Né? Então, Ló estava sob a influência de Abraão. Né? Assim, como Ló estava sobre a bênção de Abraão, nós também estamos sob a bênção e influência de Jesus. Nós não somos abençoados pelos nossos méritos. Né? Nós somos abençoados por causa dos méritos de Jesus. Nós estamos em Cristo. Então, a bênção, Deus glorificou o nome do Senhor Jesus, porque ele morreu na cruz, porque ele venceu a morte, venceu o pecado, e ele graciosamente distribuiu essa bênção conosco. Né? Então, nós, como seguidores de Jesus, nós somos influenciados por ele. Nós recebemos dele. Né? E por receber dele, nós podemos compartilhar. E sabe o que a gente recebeu? Nós recebemos salvação. Mas a Bíblia diz lá em João capítulo 1 que todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus. Eu e você fomos feitos filhos de Deus em Cristo. E nós temos acesso à paternidade de Deus. Então, o que a paternidade significa? Significa cuidado, proteção e provisão. Em Cristo nós recebemos cuidado, proteção e provisão. E quando nós recebemos isso do Senhor, nós temos o que repartir. Por isso, lá em Mateus 28, ele diz para nós fazermos discípulos, para nós influenciarmos outras pessoas, para nós compartilharmos o que nós recebemos pela graça de Cristo Jesus. E nós compartilhamos porque nós recebemos. Nós recebemos do Espírito Santo. E é no Espírito Santo que nós ministramos, é no Espírito Santo que nós nos movemos, é por ele, pela graça dele, no poder do Espírito Santo que nós fazemos discípulos, que nós influenciamos pessoas, que nós somos capazes de compartilhar a bênção de Deus. A Bíblia diz lá no Gênesis capítulo 13, versículo 5, que Ló havia se tornado um homem rico, que ele também tinha muito gado, muitos bens. Né? E isso mostra o quê? Revela o quê? A influência da bênção de Abraão sobre a vida de Ló. Né? E no capítulo 12, a Bíblia diz que prometeu para Abraão que abençoaria aqueles que ele abençoasse e amaldiçoaria aqueles que ele amaldiçoasse. Né? Ló viveu isso de maneira real. Ló usufruiu dessa bênção. Deus abençoou seu sobrinho e ele prosperou. Não é? Tudo certo aí? Amém? Podemos continuar, porque eu recebi um sinal aqui de que a internet teve uma instabilidade, mas se tiver alguma coisa, vocês mandam para mim uma mensagem, tá? Ló foi abençoado pela bênção de Abraão. Mas você vai compreender comigo algo muito importante nesse texto. Ló
não compreendeu o tamanho da bênção que ele recebeu. Ló não compreendeu. Sabe por quê? Porque para ele, o que era precioso eram os bens, era o gado, era a riqueza que ele tinha adquirido. Isso ficou muito claro. Por quê? Porque Ló e Abraão cresceram nas suas posses e eles permanecerem juntos ficou totalmente inviável. Nós lemos lá capítulo 13, a partir do verso 6, né, o verso 7, 8 também, né, dizendo que os rebanhos cresceram e não dava mais para as duas famílias, né, para os dois clãs, as duas clãs, a de Abraão e a de Ló, conviverem. Olha que coisa terrível para a vida de Ló. Porque Ló tinha chegado até aqui por causa da influência do seu tio, da bênção do seu tio. E a bênção não era o gado, não era a riqueza em si. A bênção era participar do projeto de Deus. A bênção era você fazer parte de um plano maravilhoso, eterno do Senhor, através da vida de Abraão, e que influenciou na vida de Ló. Ló não entendeu isso. Ló achava que a bênção era a questão material. Então, quando surgiu o primeiro entrevero, a primeira dificuldade, qual foi a prioridade dele? Qual foi a reação de Ló? Ló se separou de Abraão. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a desentender, né? Tinha muito gado e certamente o pasto não era o suficiente, então alguém chegava primeiro com o seu rebanho e poderia estar acontecendo e poderia não acontecer o desentendimento, até que isso ficou insuportável e chegou até Ló e Abraão, né? E nós notamos uma coisa muito importante: a iniciativa da resolução do problema foi de Abraão, né? Como líder, como alguém que foi levantado pelo Senhor, Abraão tomou a iniciativa de resolver. Ele falou: olha, Ló, você é meu sobrinho, eu amo você, você é muito caro para mim. Nós não podemos brigar. Nós somos parentes próximos. Então, você para a esquerda, eu vou para a direita, né? E Ló reage da pior maneira possível. Porque se Ló tivesse valorizado a oportunidade que ele recebeu de usufruir e de caminhar no projeto que Deus tinha para Abraão, se Ló tivesse compreendido que essa era a grande bênção, Ló teria reagido: não, vamos dar um jeito, eu vou vender parte do meu gado, eu vou fazer alguma coisa, mas eu não abro mão de estar contigo, meu tio, não abro mão de estar com você, Abraão, porque eu sei que a bênção de Deus está sobre a sua vida e eu quero estar onde a bênção de Deus se move. Mas essa não foi a reação de Abraão. A Bíblia diz lá no versículo 13 que Abraão ergueu os olhos. Mal o tio dele fez a oferta da solução de problema, e a Bíblia diz que ele ergueu os olhos. E ele não ergueu os olhos apenas para olhar, para escolher o lado melhor. Quando ele ergue os olhos, na realidade, ele, ao mesmo tempo que ele está procurando o lugar, a vantagem, quando ele busca a vantagem para o interesse pessoal dele, ele está colocando os olhos no interesse pessoal e tirando os olhos do Senhor. Ao erguer os olhos, ele está muito mais do que escolhendo um pasto melhor. Ele está tirando os olhos do Senhor. Ele está tirando o foco da vida dele do centro da vontade de Deus. Ele está escolhendo a manutenção dos seus bens do que a manutenção do relacionamento com Deus.
e você entende a profundidade disso, você consegue compreender a escolha fatídica de Ló. E aqui nesse ponto, eu quero convidar você a refletir sobre os seus propósitos de vida também. Como estão os seus propósitos de vida? Ló negou andar ao lado do seu tio e participar da promessa do Senhor. Ele negou, ele abdicou disso. Sabe por quê? Porque ele escolheu o próprio interesse. E quando ele escolheu o próprio interesse, ele abandonou o projeto de Deus. Ele abandonou o propósito do Senhor. Eu quero dizer para você que eu e você podemos estar dentro de uma igreja. Você pode estar dentro de uma célula. Se você escolher o seu próprio interesse e negar o propósito de Deus, você está negando o próprio Deus. Qual é o propósito que está gerindo a sua vida hoje, meu irmão, minha irmã? Qual é o propósito que está influenciando você, que faz brilhar os seus olhos, que faz bater o seu coração mais forte? É o propósito de Deus ou propósitos carnais? Talvez às vezes eu tenho dito isso, às vezes a pessoa fala assim, minha célula está com problema, não está indo bem, ninguém vai, não sei o quê. Mas como está o seu coração? Aonde está o seu propósito maior? Porque tem pessoas que já abandonou o propósito de Deus, que já ergueu os olhos, já foi para Campina do Jordão há muito tempo e está mantendo apenas uma estrutura religiosa. Deus não quer isso para você. É tempo. É tempo de nós revermos. É tempo de nós realinharmos. É tempo de nós olharmos para nós mesmos. Para a gente saber o que está movendo o nosso coração. Se é o gado, são as campinas do Jordão, ou se é estado poderoso de Deus para a nossa vida. Porque isso explica o nosso sucesso na presença de Deus e também o nosso fracasso. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem podem parecer bons, mas no final são caminhos de morte. E muitas pessoas têm se frustrado porque têm escolhido caminhar segundo o seu próprio interesse. É fundamental nós perguntarmos hoje para nós mesmos, nós estamos dispostos a viver a vontade de Deus para a nossa vida? Ou só queremos nos valer das bênçãos ocasionais para viver o nosso próprio projeto de vida? Eu vou buscar Deus, eu estou precisando melhorar meu casamento. Você melhorou o casamento, Deus abençoou. Não, eu continuo vivendo a minha vida do meu jeito. Eu continuo executando os meus planos e não o plano de Deus. Eu quero Deus só para resolver o problema aqui, para me trazer uns alívios, para abrir uma portinha aqui, outra ali. Mas na minha vida, quem controla sou eu. Isso, queridos, é um relacionamento medíocre, infantil, superficial com Deus. Se você quer avançar na obra do Senhor, se você quer avançar em Deus, Ele tem que ser o Senhor. O propósito dele tem que ser o seu. Abraão renunciou às vantagens de algo maior. Qual que era a vantagem? Era o pastudinho. Era o pasto mais próximo da água. É melhor para criar gado. Sabe o que Abraão fez? Abraão falou assim, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Eu não estou preocupado com gado. Eu tenho um chamado. Eu tenho um projeto de Deus para acontecer na minha vida. Sabe? A minha prioridade não é as coisas dessa terra. A minha prioridade é o Senhor. A prioridade é a vontade dEle. Porque eu sei que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Porque eu sei que quando eu busco ao Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas me são acrescentadas. Agora, não do meu jeito, não no meu tempo, mas no tempo de Deus e no jeito de Deus. E eu me submeto, Ló, a essa vontade. Eu não sou escravo do meu gado, eu não sou escravo da riqueza. Eu não estou aqui para satisfazer a minha carne. Eu estou aqui para satisfazer a vontade daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Abraão dá para Ló
a escolha, você escolhe o que você quiser. E ele levantou os olhos, ele ergueu os olhos e foi para o lugar mais conveniente. Mas para Abraão, o que importava não era o seu bem-estar pessoal, um projeto pessoal. Abraão, o que importava para Abraão era viver o sonho e o projeto de Deus. Sabe? Jesus disse, onde está o nosso coração, ali está. Onde está a nossa riqueza, ali está o nosso coração. E eu quero dizer para você, onde está o nosso coração, está a nossa prioridade. É isso que Jesus quer dizer para mim e para você. Onde estiver o nosso coração, está a nossa prioridade. Mateus 6:21. E nós conseguimos, nesse texto, desenhar com clareza qual era a prioridade de Ló e qual era a prioridade de Abraão. A prioridade de Abraão era fazer a vontade de Deus, era viver aquela promessa. Todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua, Abraão. Eu abençoarei todos os que te abençoarem. Então, a vida, então essa era a, o rumo de Abraão. E qual que era o rumo que Ló toma? Qual que é o rumo que Ló toma a partir do momento que ele decide, que ele ergue os olhos e decide satisfazer a sua vontade, a tirar a vantagem? O que aconteceu? Para onde que ele foi? Qual foi o rumo que ele tomou? Ele tomou o rumo de Sodoma. Sabe qual Sodoma que é essa? Sodoma e Gomorra. E lá no versículo 13 a Bíblia fala, enfatiza, Sodoma depois foi destruída. Por quê? Porque o pecado era muito abominável. Isso nos ensina algo tremendo. Todas as vezes, queridos, que nós nos afastamos da vontade de Deus, escolhemos satisfazer a nossa carne, nós sempre vamos apontar para o inferno. Nós sempre vamos rumar para o lugar oposto da vontade de Deus. Sempre será um caminho de morte. Pode ser prazeroso, pode te dar riqueza imediata, pode te dar alguma vantagem no primeiro momento. Mas eu quero dizer para você que você vai estar exposto a um caminho cheio de salteadores, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E o caminho da satisfação da carne é um caminho de destruição. Um caminho de destruição. Pode, num primeiro momento, ser o melhor caminho, ser o mais prazeroso. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem são caminhos de bons, mas no final são caminhos de morte. É o que a palavra diz. Naturalmente, a escolha de Ló o levou para Sodoma, naturalmente. Por que é natural? Porque se eu vivo da carne, a carne vai me conduzir para o pecado. Se eu começar a alimentar a minha carne, a carne vai me conduzir para distante de Deus. E eu não vou mais me mover por fé. Eu vou me envolver, sabe por quê? Por providência humana. Aí eu vou ter que dar jeitinho. Aí eu vou ter que mexer os pauzinhos. Aí eu vou ter que usar recursos abomináveis, desonestos, condenáveis, não abençoados por Deus. Essa é uma realidade. Ló tomou o caminho de Sodoma. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, meu líder amado e amado, mulher de Deus, homem de Deus chamado pelo Senhor para segui-lo e usufruir de grandes bênçãos e viver um projeto maravilhoso. Deus está te chamando para um projeto maravilhoso. Deus tem coisas tremendas para fazer através da sua vida, líder. Ah, pastor, eu não sou líder de célula, mas você é uma pessoa chamada para fazer discípulos. E quem faz discípulo está influenciando pessoas, e quem influencia pessoas é um líder. Não tem jeito de escapar. Porque se na Bíblia não está escrito, olha, ide ser de líderes de célula, não está escrito. Está escrito assim, ide e fazei discípulos. Não é? E não tem jeito de escapar dessa. Todo seguidor de Jesus é um fazedor de discípulos. E Deus está te chamando para esse projeto maravilhoso. Às vezes pode não ser tão saboroso num primeiro momento. Às vezes vai te desafiar a te tirar da sua zona de conforto. Mas vai te linkar, vai te sintonizar com a bênção do Senhor, com a vontade de Deus, com aquilo que está no coração do Senhor.
E você vai ter uma vida próspera. Você pode ter... Não é uma vida fácil. Não é uma vida mole. Não é um mar de rosas. Mas é uma vida próspera. Próspera significa ser provido pelo Senhor, protegido por Ele, cuidado por Ele. Deus quer essa bênção sobre a sua vida. Ló renunciou a isso, sabe por quê? Porque ele preferiu o prazer imediato. Ele preferiu o caminho mais fácil, as campinas do Jordão. O que você tem escolhido? Até que ponto você está disposto a seguir a Jesus? Você lembra do nosso tema? Até que ponto? Até que ponto você está disposto a ir com o Senhor? Até que ponto você vai? Será que só até o ponto que a sua carne é incomodada? E você tem que tomar uma decisão, ou você renuncia à carne e continua seguindo ao Senhor? Ou será que, não, tocou nesse assunto, agora não, vou mudar de igreja, vou mudar disso, não quero mais esse líder, não quero mais isso. Até que ponto você está disposto a seguir de verdade Jesus? Líder, homem de Deus, mulher de Deus. Que escolha Satanás tem colocado diante de você e tem te seduzido? Quem sabe você está ouvindo essa palavra hoje porque você tem que fazer escolhas. E o Senhor está dizendo, escolha a presença de Deus. Escolha a vontade do Senhor. Escolha o caminho da obediência à palavra. Em nome de Jesus. Porque esse caminho é um caminho de vida. É um caminho de vitória. Não é um caminho fácil. Não, a Bíblia diz que o caminho daqueles que seguem o Senhor. E Abraão seguiu esse caminho. É um caminho estreito. Quando Abraão teve a promessa, ele não tinha filho, ele era estéril. Capítulo 11, 12, 13 narram isso. A esposa de Abraão era estéril, não tinha filho, não tinha como ele ter uma descendência. Mas ele experimentou o milagre do Senhor. Ele experimentou a provisão sobrenatural. Eu quero dizer para você que ninguém faz nada na igreja se não tiver provisão sobrenatural do Espírito Santo. Mas essa provisão sobrenatural, queridos, é para aqueles que escolhem permanecer e ir até o fim. É para aqueles que vão buscar essa presença poderosa, que vão permanecer nela, que vão ouvir, quem sabe, as seduções do diabo e vão dizer, não, eu escolho permanecer com Abraão. Eu escolho permanecer no caminho do Senhor. Eu escolho permanecer desse projeto poderoso de salvação, de transformação de uma cidade, em nome de Jesus. A começar da sua vida, a começar da sua casa, a começar da sua vizinhança, em nome de Jesus. Qual é a sua escolha? Até que ponto eu vou contigo, Senhor? Até que ponto eu irei contigo, Jesus? Até que ponto você vai com Ele, líder? Até que ponto? Eu quero convidar você para orar agora nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero colocar agora a tua igreja na tua presença, cada pessoa, a começar de mim. Até que ponto eu irei contigo, Senhor? Até que ponto eu não estou sendo seduzido pelas mentiras de Satanás, pelas ofertas desse mundo, pela minha carne, ó Deus, que teima em desejar o mais fácil, o confortável, mas o que me afasta do Senhor e que me aproxima do inferno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço, venha operar na tua igreja nesta noite. Venha operar em cada vida, cada pessoa que está conectada com essa transmissão, seja que está assistindo ao vivo ou que vai depois assistir através da gravação. Em nome de Jesus, Pai, impacta essa pessoa. Espírito Santo, visita com poder, em nome de Jesus, e faz a tua obra e completa, e renova, e fortalece, e traz a mudança que o Senhor sabe que é necessária, porque só o Senhor conhece os nossos corações. E agora, Senhor, em nome de Jesus, eu entrego, Pai, cada vida, e peço, Espírito Santo, opera com poder, renova a unção, renova o poder, renova o fogo do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, nos fortalece nessa noite, Pai. Para a glória do teu nome, Jesus. Para a glória do teu nome, Jesus. Aleluias, aleluias, glórias a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Que bom nós podemos compartilhar essa palavra nessa noite. Podemos estarmos juntos mais uma vez. Deus te abençoe poderosamente. Quero dizer para você,
Nessa quinta-feira nós teremos células maravilhosas. Você vai receber do seu líder de rede, do seu líder de célula, o link através do Zoom, através do Google Meet, do aplicativo que for, quem sabe até através do WhatsApp. Mas não deixe de participar da sua célula. Não deixe de acreditar no chamado de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Porque Deus vai fazer grandes coisas. O mundo está esperando que a igreja se levante para anunciar o nome de Jesus. Para dizer, olha, não fique desesperado. Jesus está te abençoando. Deus se move a seu favor. Quinta-feira, domingo, 8h30 da manhã, nossa escola dominical tem sido muito abençoada, tanto a sala da maturidade quanto a sala dos jovens. Então fique atento, nós vamos colocar o link no grupo da igreja, o link na Blitz, no grupo da Blitz. Nós estamos estudando Apocalipse e tem sido tremendo. Estamos estudando versículo por versículo, tem sido maravilhoso. Então, domingo, 8h30 da manhã. E sábado, inscreva-se. Nós temos aí agora o nosso culto às 7 da noite, no sábado. E ao domingo também, às 7 da noite. Você se inscreve. Nós já temos aí o Eventbrite, que é você entra lá nesse site, você se inscreve. Se você tiver dúvida, procure o seu líder de rede, que ele vai te explicar, o seu líder de célula. Mas não deixe de fazer a sua inscrição, todos com máscara, devidamente a higienização, todos tudo que o decreto municipal exige, nós estamos cumprindo e temos nossos cultos abençoados. E esse final de semana não será diferente. Agora eu quero que você assista esse vídeo que vai ser colocado aí na tela, o César vai colocar, que é sobre o Congresso de Mulheres que vai ter em outubro. Gente, vai ser maravilhoso. Eu estou até pedindo para ver se a pastora libera para que eu possa participar, porque vai ser cada palavra tremenda. Deus abençoe você, um grande abraço. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Pode soltar o vídeo, César. Está sem áudio. Vai colocar o áudio agora, Compartilhar tela e compartilhar o vídeo, o áudio também. Vamos ver se vai sair. Dias 16 e 17 de outubro, nós teremos a nossa conferência online de mulheres. Conferência Mulheres Indesistíveis. E o tema deste ano é Eu Vou Romper. Grandes coisas Deus fará nesses dias para o seu coração e para o meu coração. Queridas mulheres, vocês são nossas convidadas especiais. Estará ministrando nessa conferência a pastora Rosângela Donato, da Igreja Metodista de Muriaé, Minas Gerais, a pastora Tati Soueiro, da ADAI de São Paulo, a pastora Vânia Saminês, da Igreja de Santa Maria, Distrito Federal, a nossa querida Bispa Ideide Torres, da 8ª Região Eclesiástica da nossa amada Igreja Metodista, e também a psicóloga Rosângela Andrade. Serão dias maravilhosos, onde Deus está preparando para o seu coração palavras e ministrações, muito louvores, danças, teatros, e essa conferência será online. E eu quero dizer para você uma coisa maravilhosa. As inscrições são gratuitas. Então, se prepare, porque você vai receber várias informações como se inscrever na nossa conferência. Deus te abençoe e até lá! Muito bem, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Tenham uma semana poderosa, abençoada, graças a Deus, meu sogro está muito bem, ele está lá em Campinas, está muito bem. A minha irmã também, que está com Covid, ela tem melhorado a cada dia, já quase não tem sintomas.
Graças a Deus, meu cunhado também. Então, vamos continuar orando pela nossa cidade, pelo nosso estado, em nome de Jesus, para que nós possamos vencer essa pandemia e podermos fazer uma grande retomada da nossa obra, da obra missionária do Senhor aqui na Igreja Metodista de Rondonópolis. Muita saudade de vocês, Deus abençoe e até mais. Fiquem na paz.